Então, eu vou falar sobre a nossa experiência em gestão horizontal. E eu queria começar dizendo... Funciona? Não. E o que eu queria começar dizendo é que é uma experiência, né? E com isso eu quero dizer o seguinte: eu realmente não vim fazer apologia de um modelo, não vim recomendar que seja um modelo adotado por outras empresas. Na própria Vagas, ele é reinventado no nosso dia a dia. Quer dizer, no nosso dia a dia, a gente hackeia a nossa própria empresa e reinventa, e erra, e refaz, e volta atrás. E isso faz parte do nosso DNA. E, portanto, é um modelo que vem sendo construído há 17 anos. E o que eu vou relatar para vocês, então, a gente chegou num ponto em que a gente começou a compartilhar essa experiência nossa, e é isso que eu vou fazer, sem nenhuma pretensão adicional. Aliás, acho que é importante até dizer que gestão horizontal não é uma causa para nós. As consequências da gestão horizontal, e vocês veem que no próprio título a gente associa a gestão horizontal como um fator-chave de sucesso. Isso sim, quer dizer, as consequências são, e a gente vai tentar explorar um pouco esses pontos, aquilo que a gente foi aprendendo. Ou seja, aqui a teoria veio depois da prática, né? E aos poucos a gente foi entendendo até por que somos horizontais. Eu só vou dar um tempinho antes para falar rapidamente sobre a Vagas, porque eu não sei quantos de vocês conhecem a nossa empresa, e só para situar rapidamente o que a gente faz e por que a gente faz. O que nós entregamos são soluções tecnológicas para que os nossos clientes, que são as empresas, encontrem e selecionem as pessoas certas. Ou seja, nós não somos uma empresa de recrutamento e seleção, nós não atuamos no segmento de RH, nós também não somos um site de empregos, embora nós tenhamos um site de empregos, até o maior do Brasil, mas ele é parte da nossa solução. O que a gente entrega são soluções tecnológicas para empresas, para que elas possam, então, encontrar e selecionar as pessoas certas. E a gente, então, essa é a nossa missão, que a gente busca entregar, né, com a visão de um mundo melhor. Quer dizer, a nossa contribuição para um mundo melhor é um mundo onde pessoas possam escolher as melhores empresas para trabalhar, e onde as empresas possam escolher as melhores pessoas para trabalharem com elas. Então, a gente pretende, realizando bem essa nossa missão, contribuir para um mundo melhor, né, onde, então, pessoas e empresas possam se encontrar de uma forma cada vez mais, com mais qualidade. Muito bem. Esses dois verbos, encontrar e selecionar, eles estão atrelados a dois eixos da nossa proposta de valor, a forma como a gente busca tangibilizar essa nossa missão. E no verbo selecionar está o principal, está, aliás, 100%, ou praticamente 100% da nossa fonte de receita, que é licenciamento de software. Então, nós entregamos um software que é usado pelas empresas para gerirem os seus processos seletivos, para cuidarem de um processo seletivo, da abertura da vaga até a contratação. É o software que é usado pelo profissional de RH para abrir a vaga, para já aplicar testes online, buscar mais informação, receber o equivalente virtual à pilha de currículos, ranquear essa pilha de currículos de acordo com regras que o próprio profissional de RH cria, ou seja, né, enfim, colocar essa pilha em ordem, se relacionar com os candidatos durante todo o processo, se relacionar com os stakeholders, cuidar da evolução dos candidatos pelas fases do processo, assim por diante, ou seja, cuidar do processo seletivo, da abertura da vaga até a contratação. Esse software chama-se Vagas ePartner, ele é responsável por 96% da nossa receita, licenciamento de software. Hoje a gente tem mais de 3.200 clientes, que incluem mais de 70, acho que 73 das 100 maiores empresas brasileiras, e de longe é o líder desse mercado no Brasil. O verbo encontrar, então, a gestão do processo seletivo tem a ver com o verbo selecionar, enquanto que o verbo encontrar tem a ver com o fato de que um dia a gente decidiu agregar valor para o cliente do nosso software, e a gente criou um site de empregos chamado vagas.com.br,
talvez a face mais visível do nosso negócio, é esse que hoje tem uma visitação média diária entre 700 mil e 1 milhão de pessoas. E por aí dá para imaginar a responsabilidade da Vagas. Quer dizer, a gente conversa hoje com 700 mil a 1 milhão de pessoas. E nesse nosso relacionamento, além das 3 mil empresas, né, então, além de uma amostra bem significativa de empresas importantes no Brasil, e, portanto, esse é um momento onde nós podemos dar voz, né, tangibilizar os nossos valores. Muito bem. É uma empresa que foi fundada em 99, portanto, a gente está no nosso 17º ano de vida. É uma empresa que nunca cresceu menos que 10% ao ano, e, aliás, 10% foi comemorado no ano passado. Esse ano, provavelmente, a gente vai comemorar um crescimento menor. E a média de crescimento ainda é da ordem de 30% ao ano nesses 17 anos. E, como eu já mencionei, é uma empresa que hoje está numa posição muito destacada de liderança do mercado. São um pouco mais de 150 pessoas e 0 chefes, né? Ou seja, é uma empresa que não tem nenhuma hierarquia, por isso que se colocou uma empresa radicalmente horizontal, né? Eu não gosto muito disso, mas o fato é, tá, não existe nenhuma hierarquia, não existe voz de mando na empresa. E é isso que a gente vai explorar um pouco, tentar entender um pouco o que é isso na prática e explorar os porquês. Muito bem. Então, 0 chefes é gestão horizontal. Muito bem. Tem uma frase que parece uma provocação, mas não é, e que sintetiza o nosso modelo. A Vagas é um lugar onde as pessoas fazem o que querem, só que todos têm tudo a ver com isso. Esse é o nosso modelo, é uma síntese para valer. Quer dizer, essa frase ela contém praticamente tudo do nosso modelo. E nessa parte inicial, que é eu faço o que eu quero, que pode parecer, eu vou e faço qualquer coisa, ou, né, justamente pela outra metade, quer dizer, se garante, né, todos têm tudo a ver com isso, se garante uma direção, assim por diante, se definem limites, né? Mas a questão importante então, de fato, tem muita liberdade, tem muita autonomia, tem muita iniciativa, quer dizer, as pessoas vão lá empoderadas de fato, naturalmente empoderadas, né? Mas tem uma questão muito mais importante, que é que a gente vivencia no dia a dia da contratação de pessoas, por exemplo, né? Então, a gente precisa nos assegurarmos de que as pessoas de fato estão vindo fazer o que elas querem, né? E que elas se identifiquem, e que isso que elas querem se identifica com que essa comunidade que hoje faz a nossa empresa, que exista uma consistência com relação a isso. Que é a questão de propósito. E é interessante, porque as 2 palestras que me antecederam hoje, tá? E, de fato, quer dizer, como, de fato, é tão recorrente essa questão, né? A questão do propósito, né? No nosso caso, o que é? É contribuir para um mundo melhor, onde pessoas possam escolher as melhores empresas para si e as empresas possam escolher as melhores pessoas para si, né? E tentar realizar isso mesmo, quer dizer, vivenciar esse propósito, né? E claro que tem uma questão de valores embutida, quer dizer, a gente, quando traz uma pessoa para a empresa, a gente precisa mesmo se assegurar de que essa pessoa, basicamente, compartilha os mesmos valores da comunidade, né? E que esse propósito faça sentido para ela, né? Então, além, claro, da gente se assegurar se essa experiência de gestão horizontal faz sentido para ela também na prática, porque essa é uma experiência muito mais difícil de ser vivenciada do que entrar numa empresa onde você obedece ou você tem um papel de liderança atribuída, delegada, né? Então, eu faço o que eu quero tem a ver
fundamentalmente com essa questão da identificação com propósito, com valores. Eu vou fazer o que eu quero, né, e o que eu quero está basicamente alinhado com outro grupo de pessoas que quer construir a mesma coisa, que está engajado em construir alguma coisa que mude o mundo. Né? Então, eu faço o que eu quero, só que todos têm tudo a ver com isso. E todos têm tudo a ver com isso, tem a ver com uma questão prática. As pessoas que vêm para a empresa vêm quase com a obrigação de terem, entre aspas, tudo a ver com isso. Tá? Isso, na prática, significa o quê? Que cada pessoa na Vagas, toda vez que ela visualizar uma oportunidade de melhoria na realização do nosso propósito, tá? Ela tem quase que a obrigação de abrir o que a gente chamou, na falta de uma palavra melhor, de controvérsia. E controvérsias, a gente não gosta muito da palavra porque ela traz uma certa conotação de conflito, que não é necessariamente verdadeiro. Tá? Mas, então, uma pessoa abre uma controvérsia toda vez que ela enxergar uma oportunidade de melhoria na realização do nosso propósito, e controvérsias são obrigatoriamente levadas a consenso. Ou seja, as decisões na Vagas são consensuais. Consenso significa o quê? Significa que todo mundo concorda. O jogo é o jogo do convencimento. O jogo é o da argumentação. O jogo é de fazer aflorar a melhor ideia, que pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser alguma outra que foi construída durante esse processo. Né? Esse modelo ele busca pessoas que tenham o prazer de fazer isso, de discutir, de trabalhar, de construir as melhores ideias. Né? Significa, eventualmente, o prazer de, entre aspas, perder uma boa discussão. Muito bem. E, portanto, trabalhar com consensos, o máximo que se admite na construção de um consenso é o que a gente chama de consentimento. E o consentimento ele se refere a uma situação em que eu, eventualmente, ainda acho que a minha ideia é melhor, porém eu acredito na outra ideia e posso decidir me engajar nela. Mas não existe voto vencido. Aliás, não existe voto. Não é uma democracia, não é uma questão da maioria. Tá? É muito mais complexo, é a questão da construção de consensos, é realmente convencimento. Muito bem. E, portanto, tem essa questão super relevante, que é a do desapego. Quer dizer, vão pessoas que... Né, e desapego acaba com aquelas 3 letrinhas. Né, ego. Então, se lida com isso no dia a dia. Né? A questão da construção de consensos envolve necessariamente uma atitude de desapego. Muito bem. Então, essa é uma síntese do nosso modelo. Tá? E, de fato, está quase tudo aqui. E aí tem essa questão do consenso, né? Que talvez seja, então, o maior desafio de todos. Né? Quer dizer, como é que se constroem consensos e quais são os desafios, né? Eventualmente, seja muito difícil lidar. Tem um autor americano chamado Frederic Laloux, né, que analisa vários casos de empresas com gestão horizontal. E lá ele coloca uma conclusão que existe quase consenso de que o consenso não funciona, né? De que não é possível. E o que ele diz? Que existe uma similaridade entre todas as empresas que adotam gestão horizontal, que é que nenhuma delas é baseada no consenso. Porque o consenso não funciona, porque o ego de uma pessoa pode quebrar a empresa. Além disso, a empresa vai ficar enormemente ineficiente. Tá? Vai se gastar tempo demais em reuniões, as decisões serão muito demoradas e, portanto, vai se lidar com uma questão de ineficiência muito forte. Tá?
E foi muito interessante, porque depois eu conheci o Frederic. O que ele recomenda? Ele recomenda, porque ele está falando de empresas horizontais, né? O que ele recomenda é que as empresas tenham a figura de um advisor, alguém que tem a delegação de desempatar essas reuniões. É o especialista que acaba tendo a voz final, né? E vocês vão ver que no nosso modelo, pessoas que têm tudo a ver com isso acabam tendo o papel de advisors, né? Então, como é que funciona isso? Indo bem para a prática na Vargas. Está muito ruim, o som está ruim, não? Vai e volta. Então, como é que a gente lida com essa questão da construção de consensos e justamente com esses dois problemas que a gente sabe que podem, de fato, paralisar a empresa? Lembra, nós somos 150 pessoas. E, em princípio, todas têm voz. Qualquer pessoa pode abrir uma controvérsia. Qualquer pessoa, e se abre uma controvérsia, ela é acolhida. E, de repente, é alguém abrindo uma controvérsia com um especialista. Aliás, nossos processos seletivos têm como dogma só trazer pessoas que tenham o que nos ensinar. Então, em princípio, quer dizer, a gente busca talentos e, portanto, a gente tem especialistas, pessoas que vieram do mercado, que eventualmente tinham posições de liderança no mercado e que, de repente, serão as pessoas que serão afrontadas por alguém que não é um especialista, né? E como é que se lida com isso? Porque, em princípio, então, 150 pessoas podem participar de uma decisão. É mais ou menos assim. As decisões na Vargas são tomadas por uma quantidade, por grupos, com uma composição, entre aspas, adequada. E esse adequado, ele é autorregulado. Então, um exemplo disso. Uma equipe, a Vargas tem cerca de 40 equipes diferentes que fazem a sua própria gestão. Então, uma equipe, numa reunião de gestão, ela toma uma decisão. Digamos que sejam 5 pessoas nessa equipe, e essa equipe decide contratar mais 5 pessoas. O que na Vargas é uma decisão grande. Aliás, cabe só como parênteses colocar, a Vargas ela não trabalha com budget pré-fixado. O budget ele é construído no dia a dia da gestão, né? Então, uma equipe pode tomar essa decisão, uma decisão como essa pode. Ela discutiu muito entre si, ela levantou todos os prós, ela justificou essa contratação. Esses 5 se convenceram e chegaram ao consenso da contratação de mais 5 pessoas. E aí elas têm que dar visibilidade a esse consenso. E aí, se funcionar a história do ter tudo a ver com isso, elas não vão passar do corredor, sem que alguém faça o quê? Abra uma controvérsia. Ou seja, aquele consenso ao qual essas 5 pessoas chegaram, de fato, foi um consenso pressuposto, né? E qualquer pessoa pode abrir uma discussão com relação a qualquer assunto que ela considere que contribua para a realização do da nossa missão, e, portanto, ela vai abrir a discussão, porque, tá? E vai acontecer mais um processo de convencimento. Aí a mesma decisão, sei lá, chega no RH, por exemplo, que vai fazer o quê? Vai abrir uma controvérsia. Depois vai chegar no financeiro, e mais uma. E o que ela aprendeu? Essa decisão ela vai levar muito tempo mesmo. A história da ineficiência, que apareceu no slide anterior, né? De fato vai se manifestar, porque uma decisão como essa vai demandar muitas discussões reiteradas. E o que essa equipe aprendeu? Ela aprendeu que, para uma decisão desse tamanho, ela tem que trazer mais pessoas para participarem da discussão. E aí que vão aflorar os advisors, né, do Frederic Laloux. E quem que ela vai trazer? Por exemplo, ela vai trazer uma pessoa do RH. Quem do RH? Um líder. Uai, tem líder? Claro que tem. Tá? Só que não existe liderança delegada. Quem é o líder que ela vai trazer? Ela vai trazer a pessoa que ela considerar que é mais adequada e que mais tem a contribuir para aquela discussão. Então, existe a figura da liderança, que é a liderança natural, né? Então, ela vai trazer uma pessoa, um líder do RH, ela também vai trazer um líder do financeiro. E agora, imagine exatamente a mesma decisão por uma equipe de 7 pessoas, essas 5 e mais essas 2. Né? Provavelmente, e chegando à mesma conclusão, ao mesmo consenso, provavelmente esse consenso não vai gerar discussão, tá? Porque as pessoas vão ver quem são as pessoas que chegaram àquele consenso
e provavelmente a coisa vai andar muito mais rápido. Ou, no outro sentido, eventualmente uma pessoa vem para vagas e fala, entendi, começa a consultar muita gente para cada decisão pequena que tem que tomar. Não vai demorar para ela receber o feedback de que, para com isso, decide sozinha. E o que é decidir sozinha? É um consenso de uma pessoa, né? O jogo é exatamente o mesmo. Tá? Toma-se a decisão, se dá visibilidade a ela. Se alguém achar que é o caso, abre uma controvérsia. Controvérsias são levadas a consenso. Tá? E vocês veem que, dessa forma, a gente vê uma possibilidade de sermos até mais eficientes do que uma empresa vertical. Porque é claro que decisões importantes elas têm que escalar até a diretoria, né? e voltam sem engajamento, inclusive, muitas vezes. Né? Então, de repente, a gente pode ser mais eficiente, porque tem decisões que podem ser tomadas por uma pessoa, por grupos pequenos de pessoas. Né? E se esses grupos forem de composição adequada, a coisa deve funcionar melhor. Ou seja, a gente talvez consiga um ambiente mais eficiente até do que o ambiente vertical. E esse, de novo, é um processo de construção, é um processo de aprendizado. Né? Por isso, as decisões elas são tomadas por um grupo adequado, e esse adequado, entre aspas, ele é autorregulado. É um aprendizado. À medida que a empresa vai amadurecendo, as decisões passam a ser mais simples, né? e melhores, porque envolvem mais pessoas. Né? Quer dizer, todos os benefícios, dá para imaginar todos os benefícios quando as decisões têm esse nível de engajamento. Muito bem. E aí a pergunta que talvez não cale seja por que tudo isso, né? E demorou muito para a gente entender o porquê. Né? Fazem poucos anos que a gente sabe por que a gente é horizontal. Quer dizer, muito do que a gente fez foi realmente da intuição de uma empresa que sempre quis fazer aquilo que fazia sentido. Né? Então, nós sempre tivemos essa liberdade de repensar aquilo, ao invés de ir para o manual e descobrir, e implantar aquilo que se ensina nas escolas de administração. A gente sempre teve essa liberdade de pensar a nossa forma de fazer e fazer aquilo que, de fato, fazia sentido. Por isso, por exemplo, que a gente não tem budget. Né? Por isso que a gente tem uma empresa que cresceu, em média, 30% ao ano, e nem a área comercial jamais trabalhou com metas pré-fixadas da forma como se trabalha. A gente trabalha hoje, a gente tem marcos que são perseguidos, mas é muito diferente do conceito de meta e da forma como se trabalha normalmente. Por quê? Porque é uma forma de nós nos colocarmos de uma forma que fazia sentido para nós. E fez, e funcionou. Assim como muitas coisas não funcionaram e que foram refeitas e refeitas até que elas... e que é o processo que a gente vive até hoje. Muito bem. Mas a gente não sabe... Então, a empresa ela foi desenvolvendo e amadurecendo o seu modelo horizontal e aprendendo. Teve até um momento da nossa história em que nós verticalizamos a empresa, com mais ou menos 70 pessoas. Com 40 pessoas. A gente ficou preocupado e alçamos os principais líderes à função de gerentes, e a gente viu começar a estragar o seguinte. Então, aqui contar um pouquinho da nossa experiência para dizer como é que foi o processo de entendimento daquilo que a gente faz hoje. Muito bom. Então, lá no começo, a gente entendeu, né? Então, a empresa crescendo muito rápido, crescendo muito mais que os concorrentes, etc., a gente sabia que a gente tinha alguma diferença importante. Tá? E, no começo, a gente reconheceu essa diferença como sendo alguma coisa ligada à nossa cultura. Né? E alguma coisa ligada, né, a gente chamou isso do espírito da empresa pequena, coisas que acontecem com facilidade quando a empresa pequena consegue se reunir em torno de uma mesa, onde as pessoas, então, podem discutir, enfim, que todo mundo tem toda a informação e assim por diante. Né? A gente reconheceu inicialmente isso como sendo o que a gente gostaria de preservar, o espírito da empresa pequena. É uma empresa que cresceu, que lá no começo tinha muito pouco recurso, e os recursos todos eram colocados
Desenvolvimento do próprio produto. A gente investia zero em marketing, porque na hora de escolher, de novo, e isso foi, né, advento da internet, né, toneladas de dinheiro colocados em marketing para criar marcas, etc., para produtos que nem existiam. E na nossa cabeça, não, a gente tinha que gerar valor mesmo para o nosso cliente. E, portanto, sobrou quase nada para marketing. E nós tivemos o privilégio de crescer no boca a boca de clientes cuja confiança nós conquistamos. E, e essa coisa da conquista de confiança tem a ver com esse espírito da empresa pequena, né? Que aí depois a gente reconheceu que esse espírito de empresa pequena era mesmo de uma comunidade que vivenciava os seus valores, né? A coisa de crescer no boca a boca de cliente. O que é a conquista da confiança de um cliente a ponto da gente ter a nossa imagem propagada? É o reconhecimento da vivência de valores, né? É o reconhecimento do nosso engajamento no sucesso do cliente, por exemplo, né? Então a gente entendeu que tinha a ver com valores, né? Esse era o diferencial para ser preservado. Não sei quando se viram a palestra anterior, o Philip Kotler, aqui na Expo Management, em 2010, foi super importante para a gente, porque nos deu uma dica de que era isso, tá? A vaga já tinha 70 pessoas, de novo estava se confrontando com a questão de tá na hora de colocar ordem nessa bagunça, ou será que a gente vai continuar sendo horizontal e continuar desenvolvendo, né? E aqui na Expo Management, a gente, com o Philip Kotler, tinha acabado de lançar o Marketing 3.0, e ele colocou essa questão de que, nos tempos atuais, as empresas elas têm que ser pautadas por valores, têm que ser values-driven, porque a gente está num mundo em que as empresas podem construir ou destruir a sua reputação nas redes sociais, por exemplo, e tem muito pouco que o marketing possa fazer. Agora, se as pessoas vivenciam mesmo, né, valores de uma forma compartilhada, isso é uma força. E a gente identificou isso como sendo a nossa força, né? E, ao mesmo tempo, então, isso fez com que a gente decidisse prosseguir. Bom, além disso, teve aqui muito importante a palestra do Gary Hamel, falando sobre modelos de gestão horizontais. Ele falou sobre a Gore, a WL Gore, uma empresa com milhares de pessoas e quase nenhuma hierarquia. Isso também foi para a gente um motivador, porque a questão que se colocava para a gente era a questão de escalabilidade, quer dizer, até onde a gente ia conseguir crescer no ambiente horizontal. E foi importante saber de uma empresa muito grande e que é fortemente horizontal. Muito bom. Então, e dessa Expo Management, eu voltei assim com clareza de que a gente estava no caminho certo. Mas aí que está, o que é que tem a ver gestão horizontal com vivência de valores? E é essa ficha que caiu para a gente há muito pouco tempo, há poucos anos. E é simples como isso, tá? Em que situação que valores ganham vida? Eles ganham vida no momento em que se tomam uma decisão. Quem toma uma decisão se confronta com os valores inerentes a ela. E nessa hora, então, os valores ganham vida. Quando a gente decide colocar um recurso, um botão novo no nosso software, a gente está afetando a vida de pessoas, candidatos, a gente está afetando a vida de empresas, de profissionais de RH, da própria Vagas, da pessoa que está implantando aquele recurso. Eu não estou falando de uma coisa simples de decidir se a gente vai ou não pagar uma propina para um fiscal, porque aí a vivência do valor é muito direta, imediata. Eu estou falando de uma decisão simples como essa, de colocar mais um recurso no software. Vejam quantos valores têm que ser considerados, tá? E se as pessoas têm a responsabilidade de tomar essa decisão, elas também têm a responsabilidade de se confrontar com esses valores. E eles vão ganhando vida, e é nesse momento que se constrói a ética da empresa, entendida como a forma como os valores são vivenciados. Então, existe uma conexão muito forte entre gestão horizontal, tá, e a vivência de valores. Como é que é na empresa vertical? Quanto mais complexa a decisão, mais ela escala. Quem é que vivencia os valores numa empresa vertical?
Claro, é a cúpula. Na base se tem o quê? Funcionários, né? Que eventualmente até compartilham conceitualmente aqueles valores, mas não têm a oportunidade de vivenciá-los na prática, deles ganharem vida, deles ganharem significado de fato. Então, é simples como isso para Vargas. Nós somos horizontais. Por quê? Porque horizontal é o ambiente mais propício à vivência de valores compartilhados. E a vivência de valores compartilhados para Vargas, olhando para o passado, para esses 17 anos, é o nosso maior diferencial competitivo. É o nosso principal fator-chave de sucesso. Então vejam como é pragmática a questão. Quer dizer, por essa compreensão, do ponto de vista da Vargas, a gente vai continuar perseguindo isso. Tá? E vejam, eu falei lá no começo que gestão horizontal para nós não é causa. Não é uma causa a ser perseguida. A vivência de valores é. Agora, a vivência de valores com vida, tá? Eles dependem de um ambiente, eles ganham vida mesmo, né? No ambiente em que as pessoas possam tomar decisões. Tá? E esse foi o nosso aprendizado. Até lá, a coisa isso foi construído numa base mais de intuição, de fazer coisas que faziam sentido, e, de repente, as coisas se amarraram quando a gente chegou a essa conclusão. Muito bom. Então, isso colocado do ponto de vista, eu falei, a teoria seguiu a prática, que eu tentei colocar um pouco da teoria, né, daquilo que a gente foi aprendendo na nossa prática. Tá? Mas, à medida que a gente foi se convencendo disso, o que a gente foi fazendo? A gente partiu, a gente saiu para desenvolver e aprimorar as metodologias para embasar, para tangibilizar o nosso modelo. E, portanto, então, a gente fez um trabalho grande e continua fazendo, e errando, e refazendo, e assim por diante, tá? Metodologias para embasar o nosso modelo. Então, por exemplo, metodologias para a gestão das equipes. Como eu disse, nós temos 40 equipes, né? E a gente tem, então, determinados rituais que são seguidos, um modelo para a gestão das equipes que garanta, então, que as decisões sejam horizontais. Planejamento estratégico é um case, na verdade, do nosso planejamento estratégico, tanto do ponto de vista da elaboração do planejamento estratégico, como do ponto de vista da execução do planejamento estratégico. Recrutamento e seleção, claro, e junto com o recrutamento e seleção, as demissões, né? Recrutamento e seleção, demissões, responsabilidade da equipe, elas não vêm de cima, tá? Não são decisões do RH, por exemplo. Tá? As equipes tomam as decisões, as equipes contratam e as equipes demitem. Avaliação de desempenho, remuneração. Ou seja, a gente foi aprendendo, né, e desenvolvendo metodologias para cada um desses tópicos. A gente não vai ter muito tempo para explorar cada um deles, mas eu vou dar, assim, a gente tem acho que 10 minutos, né? E eu vou dar uma rápida pincelada nos principais highlights de cada uma em cada um desses tópicos. Viu? Acertei. Então, metodologia de gestão. A gente está na 4ª versão. O que significa o quê? Que as 3 primeiras não funcionaram. Mais ou menos, claro. Significa que a gente foi aprendendo, né? Nessa 4ª versão, o que acontece é que cada uma dessas equipes ela negocia com um grupo que a gente chama de grupo Vargas. A gente foi para um modelo onde a gente busca tangibilizar o relacionamento fornecedor-cliente. E o cliente de cada equipe é a própria Vargas. Então, a gente tenta tangibilizar essa negociação entre a equipe e a Vargas. E isso foi muito bom e resolveu alguns problemas das versões anteriores, onde as responsabilidades das equipes não estavam tão claras. Então, elas ganharam clareza nessas negociações. Então, o primeiro ponto, porque, por exemplo, a gente tinha equipes que faziam muito mais do que era esperado delas.
Mas isso também trazia como consequência que algumas outras que realmente eram relevantes não eram realizadas, né? Então, isso acabou gerando um direcionador muito claro para cada equipe, do que realizar. Segundo, a gente passou para um modelo, para um processo de negociação bimestral da evolução de cada equipe, daquilo que cada equipe irá desenvolver no curto prazo. Então, a gente anda em ciclos de 2 meses, né? E, nessa hora, então, cada equipe define alguns marcos que ela vai perseguir durante o próximo período. Tá? E aí tem alguns rituais que foram criados, etc. e tal, que eu não vou entrar em detalhe, mas, no fundo, a cada 2 meses existe um encontro formal da equipe, com, entre aspas, vagas, né? Onde, então, se faz esse acompanhamento. Agora, no semana a semana, etc., existem vários outros rituais que são internos a cada equipe e tal. Muito bom. Planejamento estratégico. A gente tem a participação já há 6 anos, talvez 7, não sei, de um professor da GV, que é o Pedro Zani, não sei quantos de vocês aqui o conhecem, mas que teve esse desprendimento de inventar conosco um processo de planejamento que não é exatamente aquele que ele ensina na GV. E ele é um processo que é participativo. Daqui a pouco começa o processo, então, de 2017, com discussões na empresa sobre os principais tópicos. Isso gera um documento que vai ser levado depois para uma fase de imersão, onde 16 pessoas, escolhidas entre os líderes, entre as pessoas com mais visão estratégica. Quem são? É um processo, de novo, para identificar essas 16 pessoas, que então se recolhe então por uma semana, para, utilizando esses insumos todos que foi gerado nesse processo prévio de discussão, gerar então no final desse processo, os direcionadores estratégicos para o próximo ano, e esses direcionadores desmembrados em objetivos estratégicos. E ponto. Normalmente, no planejamento estratégico, daí virão, esses objetivos serão desmembrados em iniciativas, e essas iniciativas, então, vão acabar gerando o budget para o ano. Nós interrompemos assim que a gente tiver os objetivos identificados, e, portanto, a gente leva, então, para a equipe os direcionadores estratégicos desmembrados nos seus respectivos objetivos. Isso volta para a empresa, é apresentado, discutido, e, eventualmente, aí se criam, isso, de novo, nessa coisa de hackear a empresa, a gente está reinventando novamente esse processo de criação do que a gente chama de GADs, que são grupos de acompanhamento dos direcionadores estratégicos. Cada direcionador estratégico tem um grupo que é responsável por acompanhar o processo todo de execução do planejamento e as negociações junto com as equipes, assim por diante. A cada 2 meses a gente se encontra, cada GAD faz uma apresentação, além de apresentar todos os números das vagas para toda a equipe, né? Além disso, então, cada GAD faz uma apresentação e se coloca em discussão, então, a evolução de cada direcionador estratégico. Então, a gente consegue, dessa forma, também com esse clock de 2 meses, fazer o acompanhamento do planejamento estratégico. E, com certeza, é um caso de sucesso, né? Vocês veem que é um planejamento que, de fato, gerar resultado. Recrutamento e seleção, ele é um processo que como eu disse, são as próprias equipes que contratam, que demitem. As primeiras fases são executadas pelo nosso RH, já com participação das equipes, para entrevistar os candidatos, etc. E a gente tem o dia do fórum, onde toda a equipe entrevista os finalistas, né? Além disso, eu próprio também entrevisto, às vezes com mais pessoas, e os finalistas, e aí todas as pessoas que conversaram com todos esses finalistas, então se reúnem num fórum onde a decisão tem que sair, claro, por consenso. Nesse caso, se não se chega ao consenso, se reinicia o processo de seleção.
Avaliação de desempenho, a gente tinha um processo de... também é outro que já passou por várias versões. Ele, há um tempo atrás, ele acontecia de forma anônima, todas as pessoas avaliavam a si próprias, a todas as pessoas das equipes das quais elas participavam, e mais a quem elas quisessem na empresa, no fundo, para avaliar, num questionário que visava avaliar 4 eixos: o conhecimento do negócio, o foco em resultado, que não é o atingimento de metas, e sim a contribuição para a realização de cada equipe, a aderência à cultura, né, a vivência da cultura, né, e as competências técnicas. Tá? Então, era um longo processo, pessoas então avaliavam. No final desse processo, cada pessoa recebia um relatório com a autoavaliação e avaliação das equipes e média das vagas em cada um desses eixos, né? E, a partir daí, então, gerava um plano de desenvolvimento. Isso hoje, a gente acabou de implantar a primeira versão de um processo onde não tem mais o anonimato. Então, os feedbacks eles são dados de forma pessoal, embora eles sejam coletados ainda junto a toda a equipe, depois se forma uma pequena equipe para discutir com cada pessoa a avaliação que aflorou nesse processo através da nossa intranet. E o objetivo da avaliação é desenvolvimento. Cada pessoa desenvolve o seu próprio plano de desenvolvimento a partir da avaliação do feedback que ela recebeu. Remuneração é interessante porque, lá no passado, no início, estava diretamente atrelado, era uma continuação do processo de avaliação, né? Hoje, teve uma fase de transição, quer dizer, separação de avaliação de remuneração, e hoje é uma iniciativa das pessoas, alguém que, ou seja, não existe mais um ritual pré-determinado de avaliação da remuneração de todos os profissionais. O que acontece é que, naturalmente, uma pessoa pode abrir uma controvérsia com relação ao seu próprio salário, ou, eventualmente, a partir do processo de avaliação, podem surgir recomendações de que uma pessoa evolua do ponto de vista salarial. Mas o caminho mais importante é a própria pessoa abre uma controvérsia, por exemplo, com relação à referência de mercado. Isso por quê? Porque o nosso objetivo é que a remuneração seja internamente justa e alinhada ao mercado. E a questão de mercado é muito importante, né? E, às vezes, é muito complexa. Na primeira implantação desse processo, a gente chamou uma consultoria externa, a Tower Watson, para nos ajudar a levantar os salários das pessoas, porque, como elas não estavam em cargos de mercado, né, foi difícil a gente ter essa primeira fotografia, e a gente fez um primeiro alinhamento com o mercado, e, a partir daí, as pessoas, elas próprias, abrem as controvérsias quando acharem que é o caso de pensar numa avaliação. Muito bom. Então, essas são algumas das metodologias que a gente desenvolveu e continua desenvolvendo para tangibilizar a gestão horizontal na Vagas. Foi mencionado o prêmio no Mix. Quem se interessar, é fácil acessar www.mixprize.org. O Mix, para quem não sabe, é uma entidade que foi criada pelo Gary Hamel, e que congrega, então, essa reflexão sobre modelos alternativos de gestão, né? E a gente teve essa honra aí de ser um dos premiados aí desse Emmy Prize no final de 2014. Muito bem, é isso. Muito obrigado a todos. E acho que a gente vai sair agora para continuar a conversa com quem quiser. Bom, Mário, vamos sentar para a gente continuar esse bate-papo aqui. Eu queria convidar as pessoas para se aproximarem, para chegarem aqui mais perto, para a gente aproveitar um breve tempo que a gente tem aqui para perguntas e respostas. Bom, lá o Mário falou bastante, detalhou sobre o modelo de gestão horizontal da Vagas.
ele trouxe um pouco do dia a dia da empresa, como as questões mais fundamentais do dia a dia de qualquer empresa, seja remuneração, seja forma de contratar, de lidar com o processo de demissão ou, enfim, de planejamento estratégico, a forma como é feita na vagas, em equipe e tudo mais. Eu queria, antes de passar para a plateia, Mário, esse processo, como vocês sempre dizem, ele é orgânico, né? Ele vai se desenvolvendo. Você falou 17 anos, né? 17 anos tem a Vagas. Nesses 17 anos, vocês foram desenvolvendo, aprendendo, trazendo consultorias para orientar algumas coisas que tinha que ter uma referência, né, de como iniciar. Qual foi o momento mais difícil assim que vocês enfrentaram com relação a sair fora do padrão, do trilho e criar a própria estrada, né? Queria que você compartilhasse com a gente. Bom, a gente passou por muitos momentos difíceis com relação ao próprio modelo. E eles normalmente têm a ver com crescimento. Ou seja, quando a gente tem coisas que funcionam muito bem para uma equipe pequena, e aí, à medida em que a gente vai crescendo, a gente pode ter dificuldade mesmo de entender e de fazer adaptações. Além disso, tem que se considerar o fato de que a gente não partiu de um modelo pronto. E a gente, de fato, errou muito. E mais do que isso, pessoas foram contratadas, eventualmente, sem a clareza que a gente tem hoje. Assim como hoje, pessoas são contratadas sem a clareza que a gente vai ter amanhã, muito maior do que a gente tem hoje. E aí, de repente, a gente tem uma equipe que pode, eventualmente, ter leituras diferentes daquilo que é o nosso modelo de gestão. E a gente tem que lidar com esses conflitos. Às vezes não é fácil. Tem pessoas que saem da empresa, eventualmente, porque pela dificuldade de vivenciar esse modelo. E, portanto, as dificuldades normalmente têm a ver com isso, têm a ver com as dores do crescimento, as dores da maior consciência, né? Para algumas pessoas é muito difícil viver num ambiente que não tem a estabilidade que talvez uma empresa com regras rígidas tenha, né? E a gente valoriza isso, e a gente busca pessoas para quem isso, de fato, seja um valor. Pessoas que, de fato, queiram viver essa experiência. E não tem nada de errado com pessoas que não queiram viver, né? Por quê? Porque cada vez mais isso está embasado para a gente. É assim que, de fato, a gente tem um ambiente de vivência de valores que, para a gente, é central. Perfeito. Então, vamos abrir para que agora a plateia possa fazer perguntas ao Mário. Já tem uma pessoa que eu pediria que, por favor, se identifique. Olá, boa tarde. Eu sou o Júnior, parabéns pela palestra. Fiquei um pouco curioso sobre o processo de recrutamento e de desligamento, que também é por consenso, como foi colocado, e o recrutamento com base em valores. Gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre o como desse processo, como que vocês conseguem ter assertividade e efetividade nesse processo de recrutamento. Eu acho que a primeira coisa que pode ser interessante mencionar é o seguinte: é uma empresa que é pautada mesmo por valores que não estão escritos na parede. Porque é mais importante esse processo de identificação dos valores que fazem parte de cada decisão. Então, a gente não elege alguns valores, até poderia fazer isso, né? Mas não é que a gente lista os valores que a gente vai aferir se aquele candidato vivencia ou não. Até porque é praticamente impossível que se possa fazer isso, tá? Então, por conta disso, nosso processo seletivo ele é muito demorado, quer dizer, ele demanda muito mais tempo, muito mais conversas, etc., para que se possa identificar mesmo e eventualmente de uma outra história, de uma interpretação que ele faz, de outros interesses, eventualmente, um comentário que ele faça sobre um assunto que, de repente, não tem nada a ver com o processo seletivo
propriamente dito, onde, de repente, se identifica, de fato, o quanto a pessoa, de fato, está alinhada com questões que são caras a vagas, né, a essa comunidade, e a quanto que elas não são. Por isso que tem tanta gente que conversa com os candidatos. Então, a coisa começa no nível mais técnico mesmo, de aferir as competências. Mas, junto, já se buscar indícios de como a pessoa se coloca diante da vida, né? Por quê? Porque as pessoas vêm para vivenciar os seus valores. É quase que o oposto da pessoa que sai de casa, veste a sua armadura, bota a faca entre os dentes, e agora eu vou ganhar o sustento da minha família. E depois eu volto para casa para finalmente poder ser eu mesmo. A gente busca pessoas que autenticamente vivenciam aquilo, onde aquilo que a gente faz, eu faço o que eu quero, né? A pessoa vai, de fato, fazer aquilo que ela quer, né? E vivenciar valores que são genuinamente dela, né? Junto com a equipe que também busca valores similares àqueles, né? E essa é uma coisa que você acaba buscando muito mais na nuance de boas conversas do que, sei lá, aplicando... A gente até usa, por exemplo, avaliações comportamentais, né? Só para dar um exemplo, né? Nós somos bons usuários da nossa própria ferramenta, a gente usa o Vagas Etalent, que está embutido na nossa ferramenta e tal. Mas é só uma avaliação comportamental, são só mais alguns indícios, né? De fato, é o que vem, não? Agora, a questão importante que a gente precisa aferir no processo seletivo é a determinação, a vontade da pessoa de viver essa experiência, tá? E essa é realmente complexa. Quer dizer, a primeira coisa que lá no passado a gente até falava que um pedaço importante do nosso processo seletivo é tirar o brilho do olho. Porque a pessoa vai tão encantada com a liberdade, agora liberdade, autonomia, etc., né, que a gente tem que aterrissar e mostrar como é difícil. Como a questão, por exemplo, do poder, quer dizer, como é que é viver num mundo em que a questão que se coloca não é a questão do poder, onde evolução profissional não é evolução na hierarquia, tá? Onde realização profissional é se realizar na profissão, né? E tudo isso são coisas que são muito tangíveis, muito concretas, que podem, para serem colocadas e serem entendidas numa conversa de recrutamento de seleção, para identificar pessoas. Entre outras coisas, porque eu faço o que eu quero e todos têm tudo a ver com isso, é o contrário do eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Que, por acaso, é a principal razão para desligamento de pessoas. Que tem a ver com a questão, eu sou especialista, eu sou o bambambam, eu tenho tantos anos de experiência, olha minha formação. Como é que um gaiato aqui vai afrontar uma coisa que eu sei como é que faz? E na Vagas tem que ter prazer nesse processo. E aí, na hora que rola, e a gente precisa de pessoas assim, porque é impressionante como uma pessoa desalinhada numa reunião pode comprometer uma reunião. Uma pessoa que não queira fazer esse jogo. E, portanto, essa questão da escolha ela é central. E cada vez mais a gente está conseguindo fazer isso, né, à base de muita clareza e de muita conversa. Muito bom. Já tem mais uma pergunta lá atrás, depois mais duas aqui na frente. Vamos lá. Mário, em primeiro lugar, parabéns pela inovação em administração. Precisa muita coragem para não apenas fazer tudo isso, mas continuar testando, como me parece que você continua testando coisas novas e o que não dá certo você vai, conserta e vai chegando em uma inovação constante. Então, parabéns por isso. Eu queria fazer uma pergunta para você em 3 níveis. No nível de planejamento estratégico, no nível de equipe e no nível individual. Como que eu sei, como empresa, como grupo e como pessoa, que eu estou na linha certa e atingi sucesso? Como você sabe que o planejamento estratégico, que a empresa está numa linha do planejamento estratégico estipulado? Como uma equipe sabe que teve sucesso ao final de um dia, ao final de um mês, ao final de um ano? E como é que eu chego em casa sabendo que eu estou, sim, contribuindo para a empresa, para o que a empresa quer? Então, vamos lá. Nessa ordem, então.
O planejamento estratégico, como eu disse, não define metas. Então, não se sai do planejamento dizendo nós vamos crescer X% nesse ano, né? Ao invés disso, se definem os direcionadores estratégicos, tá? Cada direcionador com um conjunto de 3 ou 4 objetivos estratégicos. E esses objetivos estratégicos vêm com uma visão qualitativa do que é um bom resultado. Qualitativa. Eu sou péssimo de exemplos e eu tenho uma péssima memória, mas tem um exemplo que eu gosto de dar, mas que nem é desse planejamento, mas que mostra, na verdade, ilustra uma outra coisa, que é o fato de que o planejamento de que o modelo, a metodologia de gestão é gerida usando a própria metodologia de gestão. Uma meta. Porque assim, a gente tinha, ainda tem, com fraseados diferentes, mas um dos objetivos, um dos direcionadores tinha a ver com cultura, claro, né? Com essa cultura, né? Então, sei lá, o desenvolvimento, né, o direcionador é continuar desenvolvendo a nossa cultura, por exemplo, né? Um dos objetivos desse direcionador é fazer funcionar a metodologia de gestão. Aliás, é gestão horizontal e a palavra importante é gestão, né? Então, é fazer funcionar a metodologia de gestão, né? Mas aí a gente tem os GADs, que são os grupos que fazem o acompanhamento dos direcionadores estratégicos, que tinham um papel muito mais ativo do que hoje, mas hoje continua muito ativo, né? De fazer a gestão desse direcionador, desse objetivo. Como? Usando a própria metodologia. Ou seja, se reunindo para olhar para a evolução desse objetivo estratégico e criando formas de fazer melhor, inventando formas de fazer melhor, né? Porque, no fundo, o processo de gestão é isso. Os marcos que são definidos têm a ver com isso. O que a gente vai fazer para realizar melhor, né, as nossas responsabilidades, os nossos objetivos, né? E, portanto, isso acontece no nível do próprio planejamento estratégico. Ele é gerido usando a própria metodologia. E se, no caso, se um dos objetivos é fazer a metodologia funcionar, tem um meta-uso da própria metodologia, tá? E isso responde, em parte, à sua pergunta. Porque o que a gente olha? Gerir é intervir na evolução de indicadores, né? Na evolução no tempo de indicadores. Então, cada equipe ela tem clareza cada vez maior, tá, do seu desempenho, olhando para os indicadores, né, para as métricas que ela criou para acompanhar o seu desenvolvimento. E, portanto, o que ela tem a comemorar é a evolução desses indicadores. E o que ela tem a agir do ponto de vista de gestão, tá, é a evolução desses indicadores, né? Então, isso acontece tanto no nível do planejamento estratégico, como no nível da equipe. Então, o planejamento estratégico e a evolução de cada equipe, tá, elas comemoram ou não em função da avaliação, da realização, da evolução dessas métricas que elas criaram para fazer, né? E ambas são discutidas com vagas, entre aspas, com grande cliente vagas, né? Agora, cada pessoa, né? Então, isso no nível então, do planejamento das equipes, claro que tem nuances, mas não dá para explorar isso, né? Porque tem rituais que são seguidos em todos os casos. Por exemplo, no planejamento estratégico tem esse ritual bimestral da empresa toda, todos que querem participar, estão lá e participam não só da análise dos números, dos indicadores da empresa como um todo, tá, mas dos indicadores de cada GAD, de cada direcionador, né? Então, tem rituais que, nos dois casos, que são utilizados, que fazem com que a equipe cada vez mais tenha consciência. Eu digo cada vez mais porque essa questão desse mundo imperfeito que há vagas, imperfeito, tá, é essa coisa da construção contínua, tá? Se vocês visitarem a vagas, vocês vão perceber uma coisa diferente e vocês também, possivelmente, vão
se entrarem um pouco mais a fundo, vão conhecer as nossas imperfeições. A gente vivencia isso com a maior naturalidade. Agora, cada pessoa volta para casa se de fato... Porque aí passa a ser uma questão dela. Né? Então, porque ela encontra espaço para se realizar dentro desse modelo. Tá? E a Vargas não faz o papel paternalista de, por exemplo, definir planos de carreira para as pessoas. É a pessoa responsável pelo seu plano de carreira. Tá? A Vargas também não tem programas de incentivo, né? Programas motivacionais. Não faz parte, as pessoas são adultas, tá? E elas estão lá por uma escolha. Né? E, portanto, a realização dela é uma questão dela se colocar diante da vida. Né? E ela está na Vargas porque existe essa combinação. E se eventualmente não existe, ela vai acabar decidindo sair ou vai acabar sendo desligada. Muito bom. Agora, por favor, eu pedi para o microfone para o próximo e depois para você, tá? Bom, parabéns pelo grande exemplo, Mário, que você está trazendo aqui para a gente. E no Brasil, você com certeza é uma grande inspiração para esse modelo do futuro do management, né? Eu queria saber, linkando com a última parte da sua resposta, sobre a gestão de carreira de forma horizontal, que é diferente da ambição hierárquica. Como é que, concretamente, o indivíduo ele consegue se posicionar para novas oportunidades, novas responsabilidades dentro de uma equipe autogerada? Eu acho que alguma coisa tão espontânea e tão natural, quer dizer, não tem um projeto para isso. Tá? Pessoas vão se colocando e equipes vão se colocando e equipes participam de eventos e, por exemplo, uma coisa muito legal que aconteceu e ganhou corpo na Vargas e de uma forma totalmente autônoma, foi o que a gente chama de papos técnicos. Toda semana tem um papo técnico que é organizado pelas pessoas. Eventualmente, eu tenho o privilégio de conseguir um tempo e participar de algum. E que são pessoas lá de dentro que vêm falar sobre um tema qualquer, ou eventualmente vem uma pessoa de fora, que combina com outro projeto que a gente tem na empresa, que a gente chama de Trocando Ideias, onde a gente busca pessoas para virem falar de temas desconectados do nosso negócio, que é uma forma de abrir a cabeça e que conecta com outro projeto chamado Arte Vargas. A cada 2, 3 meses a gente tem um artista diferente, uma curadoria que... Então, um artista que faz uma exposição e, muito mais do que isso, ele vem conversar no contexto desses papos, desses trocando ideias. Né? Então, esse privilégio está em contato com muita informação e muito... que de longe extrapola o nosso negócio, mas que claro que se reflete no nosso negócio, por exemplo, nosso posicionamento com relação à inovação. Né? Então, essas coisas que vão acontecer. Mas, de qualquer forma, respondendo à pergunta, as pessoas elas buscam esse caminho, eventualmente pedem ajuda, e, claro, vão conversar com pessoas, etc. Uma coisa que a gente está namorando já há algum tempo, e talvez no ano que vem a gente comece a implantar, são programas de mentoria. Né? A gente já fez coaching na empresa, hoje é uma coisa menos utilizada, mas que é uma coisa que pode voltar a aflorar. São as coisas que vão surgindo meio que naturalmente da própria comunidade, como necessidades ou como vontades de evoluir. Né? Acho que é isso. Boa tarde. Bom, eu não sei se eu entendi certo, mas os resultados financeiros da empresa são totalmente abertos, ou não? Para a comunidade, sim. Isso, para a comunidade. Ok. Vocês fazem distribuição de lucro, e aí, se você puder dizer qual é o percentual dessa distribuição. E mais uma pergunta, qual é o teu papel dentro da empresa? Com o que você se ocupa no dia a dia? Tá. Começando pela última, eu sou uma pessoa que tem tudo a ver com isso. Né? E exerço esse papel com convicção. Né? E, de novo, não dá para não dizer que eu não seja um líder. Ou seja, e é o tipo da coisa que na Vargas não é
não é camuflada, muito pelo contrário, ela é valorizada. A gente busca ter uma empresa que tenha mais líderes do que uma empresa vertical, né? O que não existe é liderança delegada. Ninguém recebe um papel de liderança. E, aliás, uma pessoa que pode ser líder num certo assunto pode não ser, pode ser aprendiz no assunto muito próximo. Enfim, então, essa coisa da liderança natural. E hoje eu dedico boa parte do meu tempo a isso, a ter tudo a ver com isso. A abrir controvérsias, muitas vezes ter o prazer de perder uma boa discussão, ou seja... mas, enfim, eu faço muito esse papel. Tá? Bem, olha... O Mário, perdão. Pode concluir. Pode concluir. Sobre a questão de distribuição de lucros. A gente distribui, sim, mas quase que nos limites da lei, né? E não é uma distribuição muito significativa, porque nesse segmento que é tão intensivo em salário, né, por exemplo, a expectativa de que eu vou levar N salários para casa é inviável numa empresa como a nossa. Além disso, é uma empresa que não tem obsessão pelo lucro. Isso significa o quê? A gente reinveste tudo, quer dizer, a gente investe no sonho, né? Quer dizer, é uma empresa que, de fato, está engajada em propósito. Então, de novo, o nosso negócio não é gerar lucro, é gerar valor, né? E é mudar o mundo, né? Na pequena dimensão que a gente pode, né? Então, acaba acontecendo que a distribuição ela acaba não sendo tão relevante. Tem mais para dizer sobre isso, mas tem gente torcendo o meu pescoço à distância. O meu também, Mário. Bom, a solução que a gente encontrou aqui foi o seguinte: a gente tem que seguir com a programação lá dentro, mas eu vou deixar o Mário aqui fora um pouco mais com vocês. Eu tive que pedir para tirar o microfone de algumas pessoas que já estavam preparando perguntas. O Mário fica um pouquinho aqui, conversa com vocês, e eu vou lá para dentro apresentar o próximo. Pode ser? É a forma mais vagas de agir, tá bom? Eu deixo o Mário aqui um pouquinho.